Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo para conversar com vocês. E hoje eu vim contar sobre as gafes no inglês. Eu ainda cometo algumas gafes, porque para mim às vezes é complicado. Existem palavras que são muito parecidas, mas os contextos são completamente diferentes e pode colocar você numa situação embaraçosa. O primeiro deles que eu tô lembrando aqui foi da minha primeira acomodação, onde eu morava, onde tinha 300 pessoas, brincadeira. Tinha umas 18 pessoas mais ou menos. E eu era manager da casa. Tinha algumas atribuições e entre elas era se preocupar com quem estava na casa ou não depois do horário que era permitido, né? Se tinha alguém de fora, a lei do silêncio, dentre outras atribuições. E aí, um belo dia eu estava na sala assistindo filme com os meus amigos. Eu vi um garoto do nada estranho lá abrindo um armário, na cozinha abrindo armário, mexendo nas coisas. Aí eu, quem é essa pessoa? E eu que tinha que resolver, né? Afinal de contas, eu era manager. Não importa o inglês que eu tivesse, eu tinha que resolver. Então, como era que eu deveria ter abordado o garoto? Olá, boa noite, tudo bem? Como você tá? Você é convidado de alguém? Alguma coisa do tipo. E o que eu falei? Where do you live? Assim, do nada, eu perguntei ao garoto onde é que ele morava, mas assim, o que isso tem a ver? Enfim, minha cabeça processou que se eu soubesse onde ele morava, não era pra ele estar ali, sei lá, fiz uma confusão. O menino ficou assustado, eu também. Depois as coisas clarearam e a gente entendeu o que é que ele estava fazendo ali, mas assim, isso foi a minha primeira gafe do inglês, que eu lembre, porque gente, é todo dia. Até hoje. A outra foi nessa mesma casa. Um belo dia, os meus amigos perturbaram para eu fazer coxinha. Meus amigos ficavam, faz coxinha, porque aqui na Austrália a gente fica em abstinência de muitas coisas. Eu falei, tá bom, eu faço, mas vocês vão ter que me ajudar. A gente ajuda. Fomos no mercado de manhã. Eu sei que quando a coxinha terminou já era de noite. Quando a coxinha ficou pronta, a gente, quis apresentar essa iguaria brasileira para as outras pessoas da casa, das outras nacionalidades. Aí lá vai eu, com as coxinhas na bandeja, oferecer para os nossos amiguinhos dos outros países. E aí eles começaram a comer, gostaram e falaram, o que é isso? Aí lá vai eu explicar o que era aquilo. Falei, então, gente, essa daqui é uma iguaria brasileira, um salgado muito gostoso, todos os brasileiros gostam, muito difícil alguém não gostar. E na hora que eu fui explicar o que é que tinha dentro da coxinha, ao invés de eu falar chicken, eu falei kitten. Ao invés de eu falar que tinha frango, eu falei que tinha uma cozinha dentro da coxinha. E eu demorei de entender o que eu tava falando, né? Aí eles ficaram assim, aí eu percebi que eu tinha falado alguma besteira pela cara que eles fizeram, né? Os meus amigos, obviamente, rindo muito da minha cara, né? A outra gafe que eu cometi foi, eu decidi comprar um telefone, celular, porque o meu quebrou, né? Correndo pra pegar ônibus. O celular caiu, quebrou. Aí eu não tinha o dinheiro pra comprar à vista. Porque aqui na Apple, é muito comum aqui as coisas serem compradas à vista. Não é muito comum você comprar as coisas parceladas. Mas tem uma loja aqui que a gente pode comprar o celular parcelado. E aí eu fui lá com os meus amigos, com o Bruno e o Felipe. E a gente foi na loja. Chegando lá, maior burocracia. Tive que preencher um formulário imenso. Documentação, passaporte, um monte de coisa pra preencher e fazendo várias perguntas. Enfim, no final das contas, quando eu já achei que ia sair com o meu celular na mão, aí ele falou um monte de coisa lá que eu não entendi, e no final ele falou declined. Declined. Eu, thank you very much, yes. Aí os meus amigos com aquela cara de velório, aí eu, o que é isso, gente? O que tá acontecendo? Aí eles, então, Manny, foi recusado. Eu disse, como assim foi recusado? Eu tenho dinheiro no meu cartão. E eu não tinha nem passado o cartão ainda, Mas na minha cabeça, recusou é porque não tem dinheiro. Não é recusado por quê? Então, foi declined. Mas por quê? Quando a gente foi descobrir o porquê, foi porque eu tinha acabado de renovar visto. E quando você renova visto, ele não é aprovado automaticamente. Você fica como se fosse num outro tipo de visto, que é aquele visto que você não pode fazer muita coisa aqui, Você fica preso. Você não pode fazer algumas coisas até que o visto seja realmente aprovado. E uma dessas coisas que eu não pude fazer era comprar um celular parcelado. Obviamente, porque se meu visto não fosse aprovado e eu quisesse voltar para o Brasil, isso se configuraria num golpe. Eu iria voltar para o Brasil com o celular e não ia pagar mais. Tem uma gafe interessante para contar para vocês. E essa foi na aula de inglês. Na aula de inglês está permitido, gente? Cometer gafes, que a gente está lá para errar mesmo. A professora pediu assim, gente, criem uma história
né? E conta pra gente depois a história que vocês criaram pra praticar o inglês. Aí eu resolvi pegar a história da Chapeuzinho Vermelho e fazer algumas adaptações. Quer dizer, não bastava eu não dominar o idioma, eu ainda quis pegar uma história complexa, ainda adaptar, ainda fiz as modificações, porque eu sou dessas. Não tinha inglês suficiente, mas tinha ousadia. Enfim, na hora que eu fui contar a história pra turma, lá vai eu contando, né? Na minha história, a Chapeuzinho Vermelho encontrava o urso no meio da mata, no meio da floresta. E aí, como é que eu falei isso? Eu disse assim, então, de repente... falei, de repente apareceu na frente da Chapeuzinho Vermelho a Big Bear. Ou seja, tipo... Gente, eu falei que apareceu uma grande cerveja, uma cerveja grande, ao invés de falar que tinha aparecido o urso, que é bear. Tipo assim, é muito parecido, pra gente que é brasileiro, é muito parecido. Pra quem é estrangeiro, né, pra quem é nativo, é muito diferente, mas assim, na minha cabeça ainda tava bem... pra mim era a mesma coisa. Aí todo mundo riu, a professora, nossa, é pra essa floresta aí que eu quero ir. Foi muito engraçado. Mas enfim, eu aprendi que cerveja é cerveja e urso é urso. A maioria das gafes que eu tô lembrando foi só quando eu cheguei, mas isso não significa que eu não cometo gafes hoje em dia, só não tô lembrando. Assim que eu cheguei na Austrália, eu cheguei no mês de outubro, era a época de Halloween. Então eu falei assim, já vou procurar um Halloween pra ir, porque vai ser meu primeiro Halloween na gringa, e aí eu não tinha roupa, não tinha nada, mas eu queria ir. E aí a gente descobriu que o Halloween ia cair numa quinta-feira, e quinta-feira era o dia... que tem uma casa noturna aqui que é famosa, uma boate que é famosa, e que dia de quinta-feira é gratuito. E aí o Halloween ia ser bem nesse dia. Eu falei, nossa, vou ter a oportunidade de ir numa boate bem legal, de graça, aí no dia do Halloween. Aí eu falei, não, só preciso entrar em contato com eles pra saber se é pra gente ir fantasiado ou não, pra eu não chegar lá com uma roupa preta normal e o pessoal achar que eu ia ser a garçonete, né? Aí ligar que eu não ia, né? Obviamente, porque eu não ia entender o que a pessoa tava falando. Então eu resolvi mandar a mensagem de texto. Mandei um e-mail, entrei no site e mandei um e-mail pra ele. E aí, ao invés de eu perguntar se era pra gente ir vestidos de costume, eu perguntei se a gente poderia ir vestidos de costumer. Gente, pelo amor de Deus, traduzindo, ao invés de eu perguntar se a gente tinha que ir vestido com a fantasia, eu perguntei se a gente podia ir vestido de cliente. A pessoa acho que entendeu o que eu quis dizer, mas deve ter rido horrores, né? Aí a pessoa respondeu que sim, óbvio que eu posso ir vestida de cliente, afinal é o que eu sou. Então, essa foi pra mim uma das mais engraçadas. Então, gente, é isso. Isso tudo é para mostrar para vocês que gafes estão aí para serem cometidas. Então, o importante disso tudo é que você não deixe o medo paralisar você de tentar aprender, de tentar praticar o idioma, tá? Então, assim, tanto é que até hoje eu comento as gafes, isso é muito comum aqui. Essa semana eu aprendi a falar montanha em inglês, porque eu tava falando errado. Eu falava como mountain. Eu falava mountain. E aqui eles falam mountain, sabe? Mountain. Agora eu só falo assim, mountain. Eu adoro. Hoje eu sinto que depois que eu virei a chave do bloqueio, eu consegui desenvolver muito melhor o inglês. E assim, eu tô seguindo o meu caminho, seguindo em frente. Não tô muito apegada, eu tenho que entender tudo de todos. Você não tem que se apegar a querer falar igual ao nativo, sabe? Aproveita o processo, vai vivendo sua vida, que aos poucos, sem você perceber, você já vai estar falando normalmente, fluentemente, entendendo todas as coisas. E assim, hoje eu estou numa situação muito mais confortável, porque assim, quando eu cheguei, eu sou muito ousada, né? Já falei pra vocês. Já cheguei querendo trabalhar na minha área, mandei os currículos, quando o pessoal ligava pra mim, eu falava assim, eu não atendia, fingia que estava ocupada. E aí depois eu mandava, né, um texto dizendo assim, então, tô muito busy agora, tô muito ocupada, você pode me mandar uma mensagem de texto? Mentira, né? Era porque eu não ia entender quando a pessoa falasse. Essa é a minha mensagem para vocês, né? Com o passar do tempo vocês vão se sentir muito mais confortáveis, mas não precisa ter pressa, sabe? Faz parte da jornada e é isso, tá? Então, mais uma vez, estou aqui para dizer que qualquer dúvida, qualquer informação que vocês quiserem, pode entrar em contato com a gente. Dúvidas sobre diferentes escolas de inglês, porque tem vários tipos, você precisa ver o que mais vai se adequar a você, o que você está buscando no momento. Conversa com a agência, a STB vai te tratar com muito carinho, vai ajudar você encontrar a melhor opção de acordo com o seu perfil. Então é isso, tá bom? Beijo grande, vejo vocês no próximo episódio, tá bom? Tchau!